Certo, então o que são esses sistemas de medida? Gente, vocês me perdoem, é porque é igual eu falei, eu tive que cortar, vou fazer 2 publicações no YouTube para que vocês possam ver, tá? Que eu acho que vai ficar muito pesado esse vídeo aqui. Então, esses sistemas de medida, gente, por exemplo, nós utilizamos aqui mililitros, litros, né? Centímetros, quilômetros e por aí vai. Então, se nós queremos falar que o lugar são 50 quilômetros, a distância de Uruana a Carmo do Rio Verde são 25 quilômetros, por exemplo. Eu nem sei, acho que é 28, né? Eu não vou falar 28 mil metros. Você usa uma unidade de medida maior. Então, essa unidade de medida, para esse sistema, para o computador, é a capacidade que ele tem de armazenar ou o tamanho de um arquivo, de uma imagem. Mas como assim eu vou saber? Então, é mais ou menos assim. Vamos lá. Vamos ler. O computador realiza suas operações por números binários, ou seja, são 2 números, que seria o 0 ou o 1. Já esse nosso sistema de medidas aqui, né, para a base, nós utilizamos de 0 a 9. E no computador é 0 e 1. Vamos lá. No computador, o bit representa a sua menor unidade de processamento. E uma última instância corresponde ao 0 e 1. Então, quando você tem um conjunto formado por 8 bits, chamamos por conversão de byte. Então, vamos lá. Se eu digito, vamos ver, hoje, são 4 letras, hoje, né? H-O-J-E. Então, o H é representado por uma sequência de 8 números. Eu só não tenho essas sequências aqui, tá? O O também por uma sequência de 8 números. E assim indo. Então, quer dizer que nós temos 32 bits na palavra hoje. Vocês entenderam? Só que aí, nós não vamos falar em bit, vamos falar em byte. Tá? Então, um byte é representado pelos esses 8 números aqui. Só que nós não falamos bit, falamos byte. E sabemos que por trás do byte existem 8 números. Certinho? Então, num computador, um caractere como uma letra, por exemplo, é representado por um byte. Olha só, uma letra é representada por um byte. Por trás dele, 8 bits. Esquece o bits, não vamos falar nele. Para quantificar a memória do computador, é utilizado um sistema de medida. Então, vamos lá. Então, quando eu quero falar 1 kilobyte, significa, né, em relação ao byte, são 1000. 1000 bytes correspondem a 1 kilobyte. Megabyte. Então, 1 byte vezes 1 milhão corresponde a 1 mega. Então, 1 byte vezes 1 trilhão a 1 gigabyte. E 1 tera, assim indo, 1 trilhão. Mas, como assim, professora? São 2 megas que meu computador tem de capacidade. Deus me livre, nem liga. Meu computador tem 1 tera de memória RAM, por exemplo. Né? O processador processa tantos bytes por minuto e tal. Então, só para você saber a capacidade que tem de armazenamento. Então, se eu tenho 1 tera no computador, 2 tera, seja o que for, então eu tenho uma capacidade muito boa. Vamos imaginar que uma foto minha seja 1 KB, 1 KB. E olha só, dentro do terabyte, quantas fotos não caberiam aqui? Então, gente, é apenas a unidade de medidas. Então, quando eu falar 1 mega, você não vai ficar meio, o que seria 1 mega? Então, agora já fica mais fácil saber. Tá bom? Vamos lá, o hardware. Personal Computer. É o mais conhecido do computador. Foi lançado pela IBM em funções dos avanços tecnológicos. Esses computadores estão com os preços cada vez mais baixos, não depois da pandemia. Esse texto aqui é de antes, mas realmente está muito mais acessível do que aquela segunda geração, primeira geração, que só empresas, exército, governo tinha. Não é possível que uma pessoa teria o seu computador doméstico, assim como eles utilizavam esse termo antes. Tá? E dentro do computador, o que nós temos? Gabinete, placa-mãe, processador, memória e periféricos. Placa-mãe é onde ficam acopladas outras placas de vídeo, de áudio. Tá? O gabinete, como eu falei, é ao lado do computador, aquela caixinha metálica. O processador é o CPU. Muita gente, né, chama o CPU, aquele gabinete de CPU, mas na verdade ele é um chip. Nós temos as memórias, né? Temos a RAM e a ROM. Random Access Memory é uma memória de curto acesso, então quando você está digitando, está utilizando essa memória. A ROM é onde nós arquivamos no computador. Periféricos são componentes físicos do computador.
Periféricos de entrada e de saída, vamos lá. Então nós temos o mouse, teclado, periférico de entrada, quer dizer, onde as minhas informações entram. Saída, monitor, caixa de som, impressora também. Impressora pode ser entrada e saída, né? Porque também pode escanear. E assim indo, certo? Impressoras. O software nós temos, são aqueles utilizados no computador para algum fim. Então nós temos um operacional, sistema operacional, que é o Windows e Linux, os mais conhecidos. O Windows temos que pagar para utilizá-lo. Alguns computadores que são comprados já vêm com ele instalado, original. Outras pessoas fazem outras coisas que não é muito certo não. Né, que utilizam aí o software não original. E temos os aplicativos, software aplicativo, que seria o quê? Word, Excel, PowerPoint, né? Bloco de notas, calculadoras, CorelDRAW, Photoshop e tantos outros por aí. Inclusive existe um aplicativo no qual nós vamos aprender, tá? Que seria o Google Workspace, onde tem planilhas eletrônicas, tem documentos e tem apresentações também, que são os programas semelhantes ao Word, Excel, pacote Office, e nós podemos utilizá-lo tranquilamente para poder fazer essa digitar de forma gratuita, é free, é livre. Então nós vamos ver tanto o Word quanto o Doc, tanto Excel quanto os outros também. Só que eu acho que no Cotec nós não temos a instalação do Word, porque algumas repartições públicas já estão utilizando o LibreOffice, que também é gratuito. Assemelha-se muito, tá, gente? Essas ferramentas, tá? Esses aplicativos se assemelham muito, não são iguais, veja bem, igual, para mim é 100% igual ao outro, ele se assemelha muito mesmo, tá? Então aqui nós temos a tela do Word, mas eu vou numa próxima aula apresentar cada detalhe, e assim como o do Google Docs também. Uma mensagem para vocês, que bom que vocês estão aqui com a gente, realmente vocês aqui traz toda essa luz e esse brilho para o Cotec, porque se o Cotec existe é em razão de vocês. E mais uma vez eu falo, se vocês não têm ainda não domina uma informática, tem dificuldade, não se preocupe, podem perguntar 2, 3, 4, 5 vezes, vou tentar fazer o meu melhor para que vocês de fato aprendam, tá? E espero que essas aulas, tanto online quanto as presenciais, sejam muito bem aproveitadas por vocês. Eu não instalei o CapCut aqui no meu computador,